Irmãos, nós lemos então o relato da Torre de Babel, Gênesis 11, de 1 a 9. O texto é muito conhecido e a gente ouve histórias de Babel desde que é pequenininho, desde criança a gente ouve. Mas a gente não pode se esquecer, jamais, mesmo dos nossos textos mais clássicos e mais áureos, porque eles trazem recomendações, instruções, ultimatos, que a gente não pode simplesmente ignorar. E aqui tem algo muito interessante, porque esse povo parecia ter boa intenção, mas há um ditado popular, e alguns ditados populares são absolutamente estúpidos, como por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. Esse é um dos ditados mais infelizes que permeia a mente das pessoas. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Deus cumpre seus propósitos como Ele bem quer, mas o homem, na verdade, costuma caminhar por caminhos que não agradam ao Senhor. Um outro é pau que nasce torto, morre torto, né? Se o Senhor o alcançar, não. Quando eu estava no começo da caminhada cristã, havia uma camiseta muito interessante. A gente usava muita camiseta antigamente, né, com dizeres, com o nome de Jesus, com tanta coisa, e elas eram muito explícitas. Hoje em dia elas são muito, mesmo quando você tem camiseta sobre Jesus, hoje em dia às vezes elas são muito implícitas, a mensagem está muito subliminar. E a gente usava umas camisetas boas, com umas mensagens bem claras, e uma delas dizia assim, que pau que nasce torto, só morre torto se não passar pela mão do carpinteiro de Nazaré. Entregou a mensagem, e eram boas mesmo. Então há ditados que são infelizes, mas há um ditado que é bem acertado, e que inclusive encontra eco nesse texto, se a gente quiser, com boa vontade, enxergar a boa vontade dos homens aqui de alguma maneira. O ditado que é muito acertado é aquele que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Mas nós precisamos mais do que de boa intenção, nós precisamos de obediência, precisamos caminhar em obediência na aliança com o Senhor. E quando a gente olha para Babel, que quer dizer confusão mesmo, né? A gente vê que há coisas para aprendermos aqui e para acordarmos a respeito delas. O texto começa dizendo que todo mundo tinha uma mesma maneira de falar, uma mesma linguagem. Hoje, os linguistas já são unânimes em entender que todas as línguas do mundo têm uma única raiz linguística. Tem uma língua mãe morta já, que eles não conhecem, mas que deu origem a todas as demais línguas. Surpresa para nós? Nenhuma. Está aqui, né? A língua mater, que nós não sabemos qual é, mas deu origem a todas as demais línguas que se espalharam pelo mundo. Claro que houve variação de línguas, as línguas foram tomando novas características, porque os povos iam se distanciando, as pessoas, aqui já há uma divisão de línguas, eu não sei em quantas exatamente, mas há uma divisão de línguas, e elas foram tomando particularidades à medida que os povos foram se separando cada dia mais e mais. Mas havia uma única maneira de se falar, todo mundo falava a mesma coisa, e os homens caminhando encontraram um bom lugar para ficar. E o que eles resolveram fazer? Eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos bem, os tijolos vão ser pedras, o betume e a argamassa. E eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui há dois problemas que precisamos aprender com eles. O primeiro problema: os homens resolveram construir uma torre que chegasse até os céus. Ou, alguns entendem que uma torre com o céu no topo. Eram lugares que os povos antigos construíam, que se chamavam ziggurats. Eram lugares de adoração, mas eram lugares em que eles pretendiam
que fossem lugares perfeitos, que fossem o próprio céu. Não importa se eles queriam chegar até o céu, ou se eles queriam construir o céu para eles aqui na terra, eles estavam tomando, qualquer um dos dois caminhos estaria errado. Primeiro, que é impossível se chegar ao céu por esforço humano, e nós sabemos disso. E alguém pode olhar e dizer, mas que povo atrasado e ridículo, tentando atingir os céus, construindo uma torre. Mas é o que os homens fazem com frequência nesse mundo. Tentam conquistar os céus por sua própria força, pelas suas obras, por boas obras, por religiosidade, por cumprimento de leis e normas, que muitos chamam de doutrinas, mas não passam de leis e normas, usos e costumes. Na verdade, tem muita gente construindo torres de Babel por aí e que acham estúpida essa história. Mas não é. Quando caminhamos debaixo da aliança do Senhor, não basta ter uma boa intenção, nós mesmos atingiremos o céu, ou nós construiremos o céu para nós aqui na terra. Não basta isso por uma razão muito simples. Não é esse o modo como Deus estabeleceu para que possamos habitar o paraíso. Nós não construiremos nada aqui na terra que seja sequer parecido com o paraíso de Deus, e não entraremos no paraíso por conta própria, por esforço próprio. Debaixo da aliança do Senhor deve haver obediência e não manifestações de autossuficiência. O outro problema é justamente a questão de tentar construir um céu aqui na terra. Não haverá aqui, não será do jeito que o homem pensa. Isso aqui não é possível que nenhuma sociedade sobre a terra construa aqui um paraíso. Eu compartilhei no último sermão que antes de conhecer a Cristo, andei frequentando poucas vezes, mas fui e li livros de um lugar chamado Igreja Messiânica, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Uma coisa de linha budista. E o texto deles é um livro chamado Alicerces do Paraíso, onde eles colocam pontos que seriam os pontos que, se nós seguirmos, nós construímos o céu aqui na terra. Bonito, mas não funciona por causa do nosso pecado, da pecaminosidade do homem, dos interesses particulares de cada homem, dos quais ele não abre mão. Não funciona por causa da natureza pecaminosa do homem. Sem Cristo ele continua tendo essa natureza e ele engana os outros, mas ele tem interesses próprios. E nós não somos capazes de construir o céu aqui na terra. Então qualquer um desses esforços é absolutamente ridículo. O Senhor não espera que você se esforce para conquistar o paraíso, e nem que o construa aqui. O Senhor espera que você confie nele, viva aqui com dignidade, vivendo os valores do reino, mas sabendo que esse mundo aqui não é o nosso lugar, não é a nossa casa, não é a nossa morada. Aqui somos peregrinos, e não existe ideologia deste mundo dissociada da Bíblia, e não existe também nenhuma ideologia política ou corrente política que possa transformar essa terra num céu, num paraíso, num lugar glorioso para vivermos. Não funciona assim. Por causa do pecado do homem, dos interesses do homem, não funciona assim. Então nós precisamos caminhar para a obediência, porque de boa intenção o inferno está cheio. Não adianta apresentarmos as nossas boas intenções diante do Senhor, porque seremos indesculpáveis. Porque os fins não justificam os meios, e os meios que Deus estabeleceu para nós estão muito bem estabelecidos. Você não conquista o céu, você não constrói o paraíso aqui na terra. Agora, uma coisa importante de a gente frisar, vou abrir um parêntese: não é porque não construímos, não somos capazes de construir um paraíso aqui na terra, que viveremos também de um modo relaxado. Nós devemos ser o povo que mais se preocupa com a questão social. Nem vou puxar o orelha dos irmãos, porque na verdade a Sara não se preocupa muito com isso. A gente tem aquele recolhimento de cestas, muitos se esquecem de trazer, mas quando a gente fala precisamos disso, a gente tem. Quando a gente fala, olha, tem uma casa que está com dificuldade, nós precisamos disso, os irmãos doam. Então, isso é uma qualidade que a Simonton tem. E se você está chegando, entra nesse propósito. A gente precisa, a Simonton responde
muito positivamente. Mas devemos ser o povo que se preocupa com assistência, com cuidado social, melhor do que com assistência, né? Assistência está tão batido, parece assistencialismo, com cuidado, né, social. O povo de Deus deve ser o povo que se preocupa com o meio ambiente, em manter as coisas limpas, em manter as coisas, né, acertadas. Nós devemos ser o povo que, quando vai a uma festa, não deixa copo espalhado, não deixa papel por aí. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, nos colocou aqui, e nós temos a consciência de que Ele nos colocou aqui para cuidarmos da criação. Então, se tem um povo que tem que ter cuidado com o meio ambiente, com o habitat, sem adoração, né, aquele negócio ecológico que é uma adoração, né, quem tem que ter cuidado é a gente, porque nós temos a compreensão de Deus. Não com o exagero do Greenpeace, né? O Greenpeace é uma religião, eles adoram a Gaia, a deusa, né, terra, e aquilo é exagerado. Mas a preocupação eco, a preocupação com o habitat, a preocupação com o meio ambiente é nossa. A preocupação com a pobreza também é nossa. A preocupação com uma sociedade mais justa, em que a gente denuncia o pecado, também é nossa. Até por isso, muito bem disse Luther King, né, que a igreja não é senhora do Estado para mandar nele, e nem é serva do Estado para receber, para trabalhar para ele. A igreja é a consciência do Estado. Devemos estar absolutamente livres para exercer voz profética e dizer, ó, está certo e está errado, independentemente da corrente ideológica, independentemente do que seja. É por isso que o que deve sustentar a obra do Senhor são as contribuições do povo do Senhor, sem nunca jamais devermos nada a esse mundo, para que possamos exercer voz profética com autoridade e dizer, isso está certo, parabéns, isso está errado. Bom, fechamos esse parêntese e voltamos para o nosso ponto inicial. Podemos ter muitíssimo boas intenções, mas os fins não justificam os meios. Nós não somos maquiavélicos, não somos discípulos de Maquiavel. Temos um caminho traçado por onde precisamos passar e é por onde precisamos passar. É por isso que as Escrituras dizem, por boca do próprio Senhor, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então esse povo estava nessa empreitada, querendo ou fazer aqui um céu ou chegar aos céus. E esse povo estava ainda cometendo um outro erro, porque eles queriam se ajuntar, construir uma cidade, uma torre, tornar célebres os seus nomes e não se espalhar pela terra. É o que está no verso 5. Então eles estavam contrariando a vontade de Deus, porque Deus deu essa mesma ordem 2 vezes. Quando Ele colocou o homem no jardim, Ele disse para o homem crescer, multiplicar, encher a terra e sujeitar, encher, se espalhar pela terra. Aí quando Noé sai da arca, a mesma ordem é dada. No capítulo 9, o homem devia crescer, multiplicar, encher a terra e se espalhar por ela, para dominá-la, toda a terra. Mas o que é que o homem resolveu fazer aqui no verso 5? Não se espalhar, não cumprir o mandato do Senhor. Mais uma vez, desobediência. E a desobediência ao Senhor traz consequências. Neste caso, o Senhor trouxe a consequência linguística. Então entenda isso. Quando a gente tem uma aliança com o Senhor e não anda debaixo da aliança com o Senhor, haverá consequências. A graça não me exime da consequência dos meus atos. A graça é o que me garante que eu vou morar no céu. Mas a graça não é uma garantia de que eu estou livre de todas as consequências dos meus atos. Negativo. A graça não é um salvo-conduto para eu fazer o que eu quiser. Não é. Na verdade, a graça faz com que a gente seja ainda mais indesculpável diante de Deus. Como que eu posso conhecer o Deus vivo, ser habitado pelo Espírito Santo e simplesmente negligenciar o mandato do Senhor para a minha vida? Não, a graça não é o que muita gente pensa. A graça é certeza que eu vou habitar com o Senhor. Não tem mérito meu, mas eu vou habitar com o Senhor. Então eles desobedeceram e a consequência vem. Mas tem uma coisa interessante aqui nessas consequências todas. Quando o Senhor resolve vir, né, então o Senhor disse, eis que o povo agora é um, né, tem uma mesma linguagem, uma mesma maneira de falar, e o homem não vai querer parar, não tem restrição mais para o homem.
O verso 7 diz: desçamos e confundamos ali a sua língua. Por que é que está no plural? E só esse pedacinho, só isso, desçamos e confundamos. Mais uma vez, é a Trindade Santa revelada aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus único, o Deus uno, um só ser, mas composto de 3 pessoas iguais em poder, substância. O Deus uno entrou em acordo no seu conselho santo com a Trindade Santa, e eles disseram: agora é hora de dividir esse povo em línguas diferentes. Porque aí nós vamos resguardar esse povo de ele continuar progredindo nessa empreitada que vai torná-los mais condenáveis ainda diante de nós. Queridos, às vezes aquilo que você pensa que é ruim, que vai acontecer na sua vida, não é ruim, é o melhor que poderia acontecer. E Deus é tão maravilhoso no seu agir, que mesmo quando Ele está trazendo sobre o homem as consequências do seu pecado, Ele ainda revela graça. Veja, o Senhor diz para nós, a Trindade Santa diz para nós desceremos, confundiremos a língua do homem, porque o Senhor queria destruir o homem? Não, porque agora o homem, junto do jeito que está, vai inventar, fazer tantas coisas, que vai aumentar pecado sobre pecado, vai se tornar condenável. Então Deus divide os homens em grupos linguísticos, não por raiva, ira, ou por desejo de punir o homem, mas para poupar o homem de um juízo muito pior. E isso é algo que a gente precisa entender. Coisas ruins que acontecem na nossa vida, se vivemos debaixo da aliança do Senhor, na verdade estamos conduzindo para algo, para um lugar melhor, que nós não entendemos agora, mas vamos entender depois. Com a divisão das línguas, o Senhor faz com que os homens cumpram o que Ele tinha mandado. Agora eles espalharam. Então um grupinho falava uma língua, outro grupinho falava outra, outro grupinho falava outra. Esses grupos não se entendiam. Vamos separar agora. Agora cada um foi para o seu canto. Cumpriram o mandato do Senhor. Precisava disso? Não devia precisar, mas precisava. Às vezes, só cumprimos o mandato do Senhor quando o Senhor age de uma maneira que nos aperta, infelizmente. Então, antes de reclamar e dizer: Senhor, o Senhor me abandonou, por isso está acontecendo, a pergunta mais correta é: Senhor, para que isso está acontecendo? Qual é o propósito do Senhor? Nós estávamos passando lutas, dificuldades, problemas, às vezes passando por uma ruptura. Aqui o Senhor produziu uma ruptura entre vários grupos, dividindo as línguas, mas o Senhor fez algumas coisas maravilhosas através disso. O Senhor os espalhou, fez com que eles cumprissem aquilo que o Senhor tinha mandado para eles. O Senhor os dividiu antes que eles criassem mais planos mirabolantes e se tornassem ainda mais condenáveis e mais, se é que é possível, merecedores ainda da ira do Senhor, e acabassem fazendo com que o Senhor viesse com um castigo muito severo sobre eles. Então o Senhor os divide em línguas e eles cumprem o mandato do Senhor. Queridos, o Senhor é tão maravilhoso que mesmo com esse povo desobedecendo ao Senhor, fazendo do jeito deles e não do jeito do Senhor, o Senhor traz sim uma dificuldade para eles, mas essa dificuldade foi libertadora, para que não viesse um juízo terrível sobre eles, para que eles cumprissem o mandato do Senhor. Até mesmo quando o Senhor está nos corrigindo, e sobretudo quando Ele está nos corrigindo, Ele está nos levando para um lugar melhor. Quando passamos pelos caminhos mais pedregosos e acidentados, o Senhor está nos levando a um lugar melhor. Você acha que é só o povo de Babel que era assim? Não somos assim. Quantas vezes deliberadamente optamos por não seguir o mandato do Senhor, por fazer diferente? A gente faz isso tentando se salvar, mesmo depois que a gente é alcançado pela graça, a gente faz isso tentando fazer do nosso jeito. Meu casamento não deu certo, é a culpa de Deus, mas muitas vezes eu estou tentando do meu jeito, e não do jeito das Escrituras. Eu quero fazer do meu jeito, a Bíblia diz assim, mas eu quero fazer assim.
Ah, mas eu creio assim. Ah, mas eu acho assim. Então as coisas não dão certo, porque nós estamos fazendo da nossa maneira. Quantas vezes o crente ainda não entendeu a graça de Jesus e ele pensa que ele está aqui sentado à noite e vindo à igreja, fazendo um favor para Deus e assim garantindo um lugarzinho no céu. Você não está, você está no caminho errado. Vir à igreja uma vez por semana só para fazer uma média com Deus, para dizer: ó, Senhor, como eu sou bom, então separa meu lugarzinho no céu, porque olha, eu até vou semanalmente na tua casa. Você não entendeu a graça. A graça nos garante a salvação, independentemente de nós mesmos. Mas quando somos atingidos pela graça, o desejo é de estar diante do Senhor, na casa do Senhor, aprendendo com o Senhor, vivendo com o Senhor, sempre. Se você só pode estar hoje, domingo à noite, por razões que eu desconheço, Deus te abençoe. Mas muitos são deliberadamente assim: para que eu preciso ir à igreja mais do que uma vez por semana, por exemplo? Já resolvi tudo, já está tudo resolvido, não preciso ficar indo. E então você perde coisas maravilhosas. E muitas vezes o pensamento é esse: eu fui lá, eu fiz uma médiazinha com o Senhor, eu já estive na igreja, meu lugarzinho no céu está garantido, né? Por causa disso? Por causa disso, não. Isso é Babel, você tentando colocar tijolinhos na sua torrezinha, achando que vai chegar no céu assim, vai desmoronar. Obra que vai parar no meio. Isso é Babel. Quando a gente ouve alguém dizer: olha, eu não sou muito firme na igreja, não vou muito pouco, mas eu sou fiel dizimista, então meu lugar está garantido. Alguém ensinou isso errado a ele, porque não é isso que garante a eternidade, não. Muito antes do que querer o seu dinheiro, o Senhor quer seu coração. Muito antes do que o Senhor pedir para você entregar qualquer oferta, Ele espera que você viva com Ele em intimidade e em santidade. O resto é consequência. Devolver o dízimo, trabalhar na obra, são só consequências de alguém que tem uma intimidade com o Senhor. Então muita gente pensa: já coloquei mais um tijolinho na minha torre, o tijolinho do culto à noite que eu fui, e todo domingo eu vou. Então durante o ano eu coloco 52 tijolinhos. Eu também entrego meu dízimo. Coloquei mais um tijolinho de dízimo ali. Eu também entrego a oferta. Coloquei mais um tijolinho de oferta. Estou subindo a minha torre e vou chegar no céu. Não vai, isso é Babel. Precisamos de fato andar com Cristo, caminhar com Cristo, obedecê-lo, amadurecer a sua palavra, viver com Ele. Obedecê-lo é o que Ele melhor, mais espera de nós. Mas Ele, tão gracioso que é, mesmo quando passamos por lutas, Ele está dizendo: meu filho, volta para o caminho é esse. Inconscientemente, os homens de Babel cumpriram a vontade do Senhor quando foram separados pela questão da glossolalia, da língua, da questão da fala. Se você olhar para essa história, você vai ver que inconscientemente, muitas vezes o Senhor te dirigiu para o lugar que Ele queria, você nem estava prestando atenção. Esse é o Deus a quem servimos. E aí nessa noite você pode estar ouvindo tudo isso, o Espírito Santo falando com você, dizendo: olha, você anda me desobedecendo, hein? Você anda muito parecido com Babel. Mas eu sou teu Deus, vou agir na sua vida. E você pode estar pensando: meu Deus, tem tanta coisa esquisita, tanta coisa dando errado, tanta coisa que eu estou... Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Pergunte ao Senhor e ao Espírito Santo se isso não é graça e misericórdia do Senhor para te fazer cumprir aquilo que você não está cumprindo diante do Senhor. Pergunte ao Senhor se isso não é graça e misericórdia dEle que está te conduzindo e te levando a obedecê-lo, coisa que você não vinha fazendo como Babel. Essa é uma pergunta para você, uma pergunta para mim também, uma pergunta que devemos nos fazer. Às vezes a nossa primeira atitude é: Senhor, por que é que eu estou passando por essas coisas? Isso não é justo. Onde o Senhor está? E o Senhor olha e diz: meu filho, estou aqui, eu vou conduzindo esse negócio, para que não venha aí maior sobre a sua vida.
A gente estava celebrando a ceia agora mesmo, e eu citei 1 Coríntios 11, e Deus às vezes faz coisas tão interessantes. Se você ler 1 Coríntios 11, partindo do verso 17, tratando da ceia com calma, você vai ver algumas coisas acontecendo. Você vai ver que o povo estava agindo errado no momento da ceia. Não vou entrar nesse mérito de questão, porque senão vou demorar muito, eu quero chegar onde eu quero chegar aqui no texto lá. Tinha um problema, Paulo corrige aquele problema, e ele então narra a Santa Ceia, dos versos 23 ao 26. Depois do 27 ele começa a falar das pessoas tomarem da ceia de modo digno. Ele diz assim: olha, porque tomaram da ceia indignamente, constantemente, alguns estão enfermos e outros já dormem. É interessante porque Paulo está dizendo: olha, algumas pessoas, porque participam da ceia de qualquer maneira, elas estão enfermas. O Senhor as faz enfermar para que elas não continuem vindo pecar na igreja. E outras até já morreram. Aquele dorme ali, a gente sabe que é uma figura de linguagem, é permitido para dizer: oi. E aí você pensa: puxa, o Senhor ali então exerceu juízo, pôs os doentes de cama e outros ele matou. Isso não é juízo não, gente, juízo é outra coisa. Na verdade, o que o Senhor fez foi diferente. O que ele fez? Para que aqueles homens parassem de vir à igreja, tomando ceia indignamente, pecando e pecando diante do Senhor, amontoando o pecado sobre si, de tal maneira que pudessem trazer uma ira tremenda sobre suas vidas, para que eles não continuassem fazendo isso. Ou o Senhor permitiu que ficassem doentes, ou o Senhor nos recolheu da glória. Para quê? Para o bem deles, para que não viesse sobre eles ira tão grande. Então, às vezes você pensa que algumas coisas são ruins, mas na verdade são misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É o que está acontecendo em Babel, é o que aconteceu com alguns irmãos de Corinto, e é o que ainda acontece hoje. Há coisas que você pode pensar são ruins, mas você está dizendo: não, meu filho, eu estou te poupando. É por isso que de vez em quando a gente frisa algo interessante. Quando passamos por lutas, dificuldades, problemas, a nossa tendência é perguntar por quê. Mas a pergunta certa é: para quê, Senhor? Para quê? Não por quê. Por que eu estou doente? Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? São respostas que podem ser duras demais se nos forem reveladas. E a verdade é que todo mal que acontece conosco é por causa do pecado original, do pecado que parte de geração em geração. A pergunta mais confortadora para se fazer ao Espírito Santo é: para quê? Senhor, para que eu estou passando por esse momento? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Como eu posso glorificar o Senhor na enfermidade? Como eu posso glorificar o Senhor no problema? Como eu posso glorificar o Senhor na crise? Como eu posso glorificar o Senhor na dificuldade financeira, já que eu estou passando por ela? Como, Senhor? Para quê? É a pergunta. Porque Deus, o nosso Deus, é tão maravilhoso que mesmo quando passamos por dificuldades, Ele está trabalhando para o nosso melhor. Não sei, circunstância de vida que aflige, não sei pelo que você está passando, mas senti muito desejo de compartilhar essa experiência dessa noite, para que você soubesse disso. Nossa tendência natural pecaminosa contra a qual lutamos nos leva a tentar ser autossuficientes como Babel, e nós não conseguimos, mesmo sendo membros de igreja, mesmo tendo feito profissão de fé, mesmo estando ligados a uma denominação. Se a gente não tomar cuidado, a gente joga a graça fora e começa a pensar que a gente pode fazer por conta própria. Então vem o Senhor e nos sacode e diz: querido, não é do seu jeito, você não pode ir sozinho, vamos parar com isso. E então o Senhor permite que coisas venham sobre nós para nos trazer de volta ao eixo, para nos colocar no lugar, para nos fazer lembrar de quem somos e de que Ele é Deus, para impedir que tragamos sobre nós ira e mais ira, para não amontoarmos pecado sobre nossas cabeças. Vem o Senhor e permite circunstâncias que não compreendemos, e Ele as permite,
para o nosso bem, ainda que nós não compreendamos. É para isso. Confie na graça do Senhor. Não tente fazer as coisas do seu jeito, mas olhe para as Escrituras e veja como elas são feitas ali. Como o Senhor espera que façamos. Melhor do que sacrificar é obedecer. Tem gente sacrificando e se sentindo frustrado, mas se obedecer vai se sentir muito melhor, porque vai estar fazendo aquilo que o Senhor espera de nós, obediência. Há muitos que passam por lutas. Se nós estamos passando hoje, já passamos e em algum momento passaremos. E a pergunta é: para que, Senhor? Como eu posso te glorificar? Certamente o Senhor tem uma boa razão. Certamente o Senhor tem um bom motivo. Certamente o Senhor não perdeu o controle. Porque o Senhor não perde. Então eu gostaria que vocês derramassem diante do Senhor agora. Eu gostaria que nós orássemos. Eu gostaria que você pusesse a sua vida e as circunstâncias da sua vida na presença do Senhor. Eu gostaria que nós refletíssemos: Senhor, eu tenho sido obediente. Os meus projetos são projetos do Senhor para a minha vida? Ou eu estou construindo babéis? Senhor, para que eu tenho passado por essas lutas? E sobretudo, Senhor, coloca no meu coração a certeza de que se eu estou passando por alguma luta, é porque o Senhor quer me levar para um lugar melhor. O Senhor fez assim até com seu filho, quando parecia que tudo estava perdido. Na verdade, o Senhor estava triunfando na vitória da cruz. Naquela ocorrência mais dolorida da história, na verdade, o Senhor estava trazendo vida sobre nós. Então, curva a sua cabeça, ore o Senhor, busque a presença dEle, diga: Senhor, eu quero obedecer, e eu quero aprender a passar pelas circunstâncias todas, sabendo que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ore, Senhor.